Um conhecimento antigo que nós temos, né, já de uma publicação clássica do Jack, mostrando que o racional de se revascularizar é que a doença aterosclerótica coronária ela tem uma evolução maligna com o tratamento clínico, uma evolução ruim. Observe, os senhores, que quando a gente aumenta o grau de doença e o acometimento do território miocárdico em risco, aqui no caso com 3 vasos acometidos, e a DA proximal ou o tronco envolvido nessa lesão, nessas lesões, a mortalidade em 5 anos chega a quase 60%. E apesar de existirem estudos antigos, aqui eu falo para os senhores estudos mais novos, já de 2010, mostrando que exatamente isso, a severidade da doença aterosclerótica, quando ela comete mais de 1 ou 2 vasos, e quando o território miocárdico em risco é grande, especialmente quando a DA proximal está envolvida ou o tronco, a mortalidade do doente em tratamento clínico é altíssima. Ou seja, a sobrevida livre de doença com tratamento clínico é baixa. Isto aqui foi o pano de fundo para publicações das diretrizes, no caso da hemodinâmica, da indicação de angioplastia. No caso, se indica angioplastia para mudar o prognóstico, isso aqui é a cópia da nossa última diretriz, em pacientes com lesão do tronco ou DA proximal. Isso é a base do prognóstico, naturalmente com obstruções sintomáticas acima de 70% em território miocárdico em risco grande. Alguns conceitos fundamentais são importantes para a gente seguir nessa apresentação. O primeiro dele, um dos conceitos mais importantes relacionados à DAC diz respeito à extensão do acometimento aterosclerótico. Quanto maior o território miocárdico em risco de doença e a presença de disfunção ventricular, pior o prognóstico. A sobrevida seguramente é maior entre a DAC em pacientes portadores de DAC com tronco submetidos à revascularização, seja ela cirúrgica convencional, seja ela revascularização percutânea, quando comparado àqueles em tratamento clínico otimizado. Tradicionalmente, a cirurgia de revascularização miocárdica tem sido indicada como tratamento preferencial da DAC complexa, ou seja, aquela com acometimento multiarterial e de tronco. A angioplastia, nesse cenário, tem se estabelecido também como um procedimento seguro, eficaz e comparável à revascularização em cenários clínicos diversos de mundo real. Eu mostro para os senhores a base da importância da revascularização completa. O cirurgião que revasculariza mais, com menos complicação. Esse cirurgião devolve para o doente um aumento de sobrevida. Mas não é todo cirurgião que faz muito enxerto e tem bom resultado. E garante a mesma competência de resultado. Bem como os intervencionistas. Nós estamos diante de 2 áreas que a mão, a habilidade, o complemento, a equipe, o RASH team fazem grande diferença no resultado. Mas o conceito, Serginho, é que quanto mais se revascularizar o miocárdio, melhor a sobrevida. O Dante Pazanese teve um papel importante. Os primeiros cenoplastia de troncos do mundo foram feitas no Brasil. O editorial do Jack, em 2013, é do Fausto, hoje diretor do Dante, dizendo que a revascularização do tronco se justifica por estenoses maiores do que 50%, que tradicionalmente a cirurgia tem um papel documentado, sustentado, estabelecido e inquestionável no resultado desses pacientes. Mas que, por outro lado, com a evolução da técnica e material, a angioplastia tem se tornado uma alternativa, associada em pacientes cuja angioplastia é factível e anatomia favorável. Agora, o que considerar para decidir entre a angioplastia e a cirurgia? Sem dúvida, a gente ir atrás dos scores. E aqui bastam 2. Isso sim é importante. A gente fazer o STS score para determinar o risco de mortalidade cirúrgica que aquele paciente tem. Isso tem uma indicação classe 1, nível de evidência B. E o Syntax score para definir a complexidade de anatomia. Este é o resumo da última diretriz europeia de cardiologia, dizendo da importância desses 2 preditores de risco para a estratificação do doente. Eu naturalmente falarei para cada um dos senhores a importância de cada um deles no seu devido tempo. Angioplastia versus cirurgias no tronco. 2 cenários são importantes. Primeiro, a severidade da doença e do risco desse paciente. E segundo, a presença de serem pacientes diabéticos ou não diabéticos. Nós já sabemos as vantagens de cada um dos métodos, né? Em relação ao stent, um procedimento menos invasivo, com menor taxa de eventos peri-procedimento, no caso AVC,
e melhoras do resultado a médio e longo prazo com a utilização dos stents mais modernos. Por outro lado, é incontestável o resultado absoluto da cirurgia indicar menos reintervenções. Lógico, a revascularização acontece para o leito distal. Então, se houver progressão de doença proximal, ela está protegida por uma anastomose distal. E a maior taxa de revascularização complexa, onde a hemodinâmica não consegue chegar. Agora, quais as evidências científicas, né? E aí eu volto para o SYNTAX, né? O SYNTAX é um estudo divisor de águas, um estudo multicêntrico, onde entraram 62 centros na Europa e 23 centros nos Estados Unidos. A América do Sul e Latina não participou desse estudo, bem como a Ásia. Estamos falando em torno de 3 mil doentes, e o desfecho dele em 3 e em 5 anos é bem conhecido de todos os senhores. O desfecho não houve diferença entre morte e infarto, um desfecho composto, desfecho duro, de morte, infarto e AVC em 5 anos para ambos os grupos, quando entrou todas essas 3 variáveis. Por outro, imortalidade. Os 2 métodos foram igualmente eficazes nos pacientes com anatomia complexa, multiarterial e tronco. Mas houve grande diferença em relação ao nível de gravidade dos pacientes. Viu, doutor Otávio? Nos pacientes de baixo risco, houve uma tendência de benefício maior para a hemodinâmica pelo preço que a cirurgia paga em relação a ter um pouco mais de AVC. Mas a proporção que o score de risco desses pacientes vão se mudando, a cirurgia vai ganhando resultado. Quando há nível de risco intermediário, um SYNTAX entre 23, os métodos ainda são semelhantes, mas seguramente há diferença de risco em favor da cirurgia quando os pacientes são de muito alto risco, pelo ponto de vista anatômico. Não estamos falando de risco clínico. Anatomia desfavorável, doutor Ilse. A cirurgia vai muito bem, porque ela só precisa ter o leito distal. Bom. Agora, o calcanhar de Aquiles da angioplastia é esse aqui. Se paga mais pela taxa de nova necessidade, de nova revascularização. Os pacientes são tratados focalmente. E a doença aterosclerótica é difusa. Com o tempo, esses pacientes precisam de novas intervenções, o que não acontece na cirurgia. Agora, a cirurgia faz isto à custa de uma taxa 3 vezes superior de acidente vascular cerebral. Portanto, a angioplastia promove maior necessidade tardia de procedimento de revascularização, todavia a cirurgia cursa com maior ocorrência de AVC. Que é uma publicação do New England bem consolidada. Em 2013, eu convido todos os senhores para se depararem com essa grande meta-análise, talvez a mais importante, com 14 mil pacientes incluídos e em 24 estudos, publicados no JACC em 2013. Essa meta-análise, em 5 anos, mostrou uma tendência, quando é só o tronco isolado, sem necessidade de outras artérias serem tratadas, só a lesão do tronco. Mostrou uma tendência de mortalidade menor para a angioplastia por conta da menor taxa de AVC, mas por outro lado não houve diferença nenhuma em relação à mortalidade, em relação à morte, infarto e AVC quando o composto está incluído, né? Você vê que a curva pesca essa linha e nesse caso a gente tem até 2016 as evidências de 2 grandes estudos, o SYNTAX de 5 anos, eu vou apresentar para os senhores o SYNTAX de 10 anos, e o pré-combat, mostrando que os 2 métodos são semelhantes a longo prazo para o endpoint duro, o hard endpoint, que é óbito, infarto e AVC. Os 2 métodos tiveram semelhança de resultado na publicação do JACC de 2016, desses 2 estudos. Mas, sem dúvida, falar de tronco a gente volta para o Excel. E eu vou falar do Excel de 2 maneiras. Falo da primeira publicação dele em 2016, né, junto com o Noble, que foi uma publicação já muito polêmica na época, mas muito menos do que hoje, que é o resultado de 5 anos, que foi publicado recentemente e que eu vou apresentar para os senhores. 2.900 doentes randomizáveis, mas 1.000 já foram direto para a cirurgia porque não dava para fazer hemodinâmica. Dos 1.900 que foram randomizados, metade foram para angioplastia com stent de 2ª geração e metade para a cirurgia.
E o resultado foi inequívoco. Em 3 anos, o endpoint composto de morte, AVC e infarto foi semelhante entre os dois grupos, no Excel de 3 anos. Mas, colocando em perspectiva outros estudos, como o Syntax e o Nobel, a gente percebe que cada vez mais está se fazendo menos ultrassom para o tronco, mesmo em estudos importantes como o Syntax. O ultrassom só foi feito em 30% dos casos, né, e foi a critério do clínico, e 70% nos outros estudos, o Excel e o Nobel. E as principais conclusões dele, né? O Excel, em pacientes com lesão de tronco, baixo e intermediário Syntax, porque os pacientes de alto risco já foram direto para a cirurgia, nem foram randomizáveis. Nesse subgrupo de pacientes, a angioplastia com stent de última geração não foi inferior à cirurgia. Por outro lado, o Nobel mostrou que esses achados da cirurgia mostram que ela é superior ao tratamento da doença coronariana, porque o Excel quis provar que o tratamento era não inferior. Então ele já parte do pressuposto que o outro é melhor. Então o objetivo do estudo era só chegar perto do resultado da cirurgia. E se conseguiu com excelência com o resultado do Nobel. Agora, por que isso? É o que eu vou dizer para os senhores. No Nobel, no Excel no caso, óbito, AVC e infarto entraram na análise da seguinte maneira. Pela primeira vez, né, a gente teve um estudo que mudou o endpoint de infarto. O endpoint de infarto, a definição de infarto, Dr. Wildes, era a elevação das enzimas maior do que 5% para a hemodinâmica. E 5 vezes. E para a cirurgia, 10 vezes. Esses infartos periprocedimento, tanto da cirurgia quanto periprocedimento da angioplastia, não mudou o prognóstico dos doentes. E aí o Excel entendeu que a definição de infarto devia ser as marcadores também igual da cirurgia. No que elevou a definição de infarto para 10 vezes o valor de referência, os resultados se equipararam. Assim sendo, não houve diferença de mortalidade, no caso aqui em 3 anos, tanto no Excel quanto no Nobel. E aqui, em relação à mortalidade, por todas as causas, o P não foi significativo, como também por uma mortalidade baixa só cardíaca. Isto quer dizer que, nesse cenário, a angioplastia com stent farmacológico de última geração se tornou um método seguro e comparável com a cirurgia para pacientes de Syntax baixo e intermediário. Por fim, eu mostro para os senhores outra meta-análise, agora publicada em 2017, né, com 4 grandes estudos, os principais estudos incluídos, mostrando que o endpoint de morte, infarto e AVC também não houve diferença em 5 anos entre esses métodos. E mais, a cirurgia teve em seu favor o favorecimento de evitar novas revascularizações, e isto foi extremamente favorável para ela e mudou o endpoint, a despeito dela ter conseguido manter ainda níveis altos quando comparado à hemodinâmica de AVC. Eu procurei registrar para os senhores e fui atrás de alguns endpoints também que são negligenciados, mas que são importantes. Você fala, mas vai precisar botar o paciente na sala de novo para tratar uma lesão distal que apareceu com stent. Tá certo, vai para o método, e isso é um resultado ruim da angioplastia. Por outro lado, existem outros resultados que não são valorizados, mas que têm implicação clínica. Necessidade de transfusão sanguínea no período de internação, significativamente maior para os pacientes cirúrgicos. Insuficiência renal, 5 vezes maior no grupo cirúrgico. Infecção de ferida operatória, sem dúvida alguma maior no paciente cirúrgico. E o número de dias de internação, de 2 para 9 dias, em média, nesses estudos. Então, que também teve implicação prognóstica. Procurei registrar isso aqui, está aqui a referência de ambos esses resultados, porque são endpoints que às vezes são esquecidos e que têm implicação. Mas agora eu quero saber o que é de mais atual, o que é de mais novo sobre esse tema. São 2 grandes estudos. O Syntax de 10 anos, o Syntax agora publicado, eu estava lá, esses slides são do próprio Daniel, teve um brasileiro que está participando do estudo, que é o Doninho.
eu e o Benício assistimos essa apresentação e a gente ganhou o slide da apresentação dele agora no europeu. E o Syntax de 10 anos, um estudo mostrou que no follow-up de 10 anos, 94% de follow-up de segmento se obteve, ou seja, um follow-up de 10 anos grande, né? Muitos pacientes ainda randomizados e o endpoint primário do estudo mantido, né? Sem diferença de mortalidade do endpoint composto de morte, infarto e AVC para os dois métodos, né? E quando se individualizou morte cardíaca, tanto em 5 quanto em 10 anos, também não houve, aliás, morte por todas as causas, não houve diferença entre os métodos já com o resultado de 10 anos, né? Um follow-up de 10 anos. Aqui eu vou me deter só ao tronco, mas percebam que esse resultado foi mantido tanto para um quanto para o outro método, mas uma tendência maior em favor da angioplastia em relação a 3 vasos, mas a minha meta é tronco. E em relação ao tronco, o follow-up de 10 anos do Syntax mostrou a equiparência de resultado, a equiparidade de resultado entre os dois métodos. Naturalmente, com algumas observações em relação a subgrupos específicos. Os pacientes com lesão de tronco e triarterial, esses a cirurgia foi melhor, indiscutivelmente. Agora, pacientes com Syntax baixo, de 0 a 22, e Syntax intermediário, os dois métodos foram semelhantes em resultado. Agora, pacientes de alto risco, sem dúvida alguma, a cirurgia teve um papel muito superior à hemodinâmica. E por fim, agora no final do ano passado, em setembro, a publicação do Excel de 5 anos, mostrando que em 5 anos uma tendência de resultado muito melhor para a angioplastia do que para a cirurgia. E isso realmente saiu da curva, porque todos os estudos mostravam a equiparação de resultado. E no Excel, uma tendência, um resultado superior da hemodinâmica em relação à morte, infarto e AVC, e isquemia, revascularização, no caso, só para pacientes que tinham isquemia mediada. Necessariamente precisavam de uma prova marcadora de isquemia. E nós vamos falar sobre isso, sobre a discussão. E aqui, o resultado final do estudo, mostrando que em pacientes com lesão de tronco e baixo ou intermediário risco, não houve diferença entre angioplastia e cirurgia com respeito à taxa de endpoint composto de morte, AVC ou infarto em 5 anos. Por fim, eu destaco os avanços da angioplastia nos últimos 5 anos, né, em relação ao instrumental, que melhorou bastante, de maneira significativa, o resultado dos pacientes, bem como a análise da morfologia da lesão, como os métodos de avaliação da hemodinâmica, bem como o suporte à hemodinâmica para pacientes de alto risco e os novos inibidores, como o prasugrel, ticagrelol, cangrelol, que realmente tornam a taxa de trombose distante muito baixa. E, sem dúvida, o resultado da cirurgia nos últimos anos que foi inquestionável, né? Agora, alguns avanços da cirurgia ainda não incorporados à prática clínica. Primeiro, operar sem SEC, resultados ainda controversos, né, em relação à beleza do procedimento e menos inflamação na fase aguda. Agora, associada a maior taxa de revascularização incompleta, menor durabilidade dos enxertos no longo prazo e taxa de eventos duros igual ao procedimento feito com SEC. A dupla mamária no estudo ARC, aqui são os estudos que dizem isso, o Coronary e o ROBBIO-FS, e o estudo ART mostrou a ausência de benefício da dupla mamária versus a mamária esquerda com safena, maior complicação da ferida operatória e demais enxertos arteriais em geral utilizados em menos de 30% dos procedimentos em todo o mundo. O ROMA foi o único estudo que foi em exceção. Em resumo, pacientes de baixa, moderada complexidade, ambas as estratégias de revascularização podem ser oferecidas, com similar sobrevida no médio prazo. Desfechos precoces na fase hospitalar em 30 dias são melhores com angioplastia, por conta da menor taxa de AVC. Por outro lado, a taxa de nova revascularização é superior na hemodinâmica, favorecendo a cirurgia. A taxa de AVC, no caso, é maior na cirurgia de revascularização, e a utilização de estente farmacológico com tratamento medicamentoso otimizado é o padrão ouro para a hemodinâmica. Para pacientes de elevada complexidade angiográfica, Syntax maior do que 32 não se discute.
né, a cirurgia deve ser preferida. Por fim, o resumo dessa minha colocação com o ESC, né, o resultado do ESC, aqui eu vou me deter só ao tronco. Então, a última publicação do ESC agora de 2019, em janeiro de 2019, mostrando que, sem dúvida, você tem que ir para o síntese. Síntese alto, cirurgia cardíaca, ponto final. Síntese baixo, os 2 métodos têm nível 1, classe de evidência A. Síntese intermediário, 2A para a hemodinâmica e 1A para a cirurgia. Aqui, a tendência já do mundo todo é indicar a cirurgia também para o intermediário, reservando a hemodinâmica para os pacientes com risco cirúrgico muito elevado para o procedimento.